Shalom, bom dia, bem-vindos à casa do Pai. Podemos ficar de pé, por favor. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para nós estarmos na sua casa, amém? É o dia que Deus escolheu para nós estarmos na sua presença. É o dia que a igreja adora ao Senhor, é o dia em que a igreja louva ao Senhor com tudo aquilo que tem, amém? E o Senhor nos diz no Salmo 40 o seguinte: folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Senhor, nós te magnificamos nesta manhã com a nossa presença, Senhor, com o nosso culto racional, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Nós declaramos o que está aqui neste salmo, que nós folgamos em Ti, nós nos rejubilamos por poder estar na Tua presença, porque nós amamos a Tua salvação, Senhor. Nós amamos o que Tens feito nas nossas vidas. Nós amamos a forma como Tu tens tomado conta de nós, como nos tens guardado, como nos tens livrado das coisas más, Senhor. Por isso hoje nós te dizemos: sê magnificado neste lugar, Senhor. Sê magnificado nas nossas vidas. Senhor Jesus, estamos aqui. Senhor Jesus, precisamos da Tua presença. Vem e toma o Teu lugar. Vem, Espírito Santo, e toma o Teu lugar. Move-te nas nossas vidas. Move-te neste lugar. Move-te na casa de cada um que esteja a assistir a este tempo poderoso na Tua presença, Senhor. Mais do que somente a salvação, Senhor. Precisamos de ser restaurados, de ser curados, de ser transformados. Então te dizemos: estamos prontos, Senhor. Abrimos o nosso coração para que possas entrar e tomar conta da nossa vida. Abrimos a nossa vida a Ti, Senhor. Sem segredos, sem esconderijos, sem nada em que a gente se esconda, sem nada onde nós possamos ficar atrapalhados, porque na Tua presença queremos ser transparentes, Senhor. Queremos Te dizer exatamente isso. Que a nossa face se possa voltar para Ti nesta hora, Senhor Jesus. E que nós possamos ver tudo o que Tu tens para nós, a Tua santidade, a Tua beleza, o Teu amor. Que hoje possamos ver isso como igreja, Senhor. Para que o Teu padrão seja restaurado e todas as coisas tomem o seu lugar. Então, Senhor Espírito Santo, vem e toma o Teu lugar nesta manhã. É o que declaramos no nome de Jesus e para a glória do Pai. Amém. Liberta o meu ser e a vergonha.
se compara à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória.
digno, quão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, quão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, quão maravilhoso para mim. Amém. A palavra do Senhor. Amém. Amém. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres. Amém. Nós cremos em Deus. Amém. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres.
És o Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres.
Senhor Jesus, precisamos tanto da Tua presença na nossa vida. Por isso hoje nós te cantamos Yeshua e declaramos que o nosso amado é o mais belo. Entre milhares de milhares de milhares. És Tu, Jesus, o amado da nossa alma, o amado das nossas vidas. Te louvamos, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Colocamos o Teu nome mais alto do que todo o nome, Senhor. Declaramos que és o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso amigo especial, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador, mas claro, o nosso Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Te adoramos nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua paz que nos deixas. Obrigado, Senhor. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Shalom mais uma vez. Bem-vindos à casa do Pai. Bem-vindos a um tempo gostoso na casa do Pai. Estar na casa do Pai é bom, muito bom. Semana passada o Senhor nos ministrou sobre como guardar a Sua presença. Porque a Sua presença é boa, é poderosa. E hoje o Senhor nos vai falar sobre algo também muito importante, que nós temos que ter consciência também no nosso coração. Porque é que nós estamos aqui? Porque é que o Senhor nos escolheu para fazer parte da história? Porque é que o Senhor nos disse que conta connosco? E isso é importante também nós sabermos e termos essa consciência. Amém? Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Atos 3, versículo 21. Abrir ou ligar. Quem está em casa ou quem está a ver a gravação, aproveite estes segundos e vá abrir a sua Bíblia também, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 21. Embora eu leia, mas cada um verifica, até porque às vezes as versões da Bíblia são diferentes e cada um tem uma versão que faz mais sentido para si, algumas palavras, embora a essência seja uma só. Amém? Então diz lá no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Senhor Espírito Santo, entregamos nas Tuas mãos esta ministração, entregamos este tempo, entregamos as nossas vidas. Pedimos que venhas explicar a cada um de nós o que Tu nos vais trazer, que possas mostrar a cada um de nós questões, esclarecer dúvidas, mas acima de tudo, Senhor, prepara o nosso coração para que esta palavra possa vir como uma palavra que seja gravada, uma palavra que venha como uma semente que floresça, que germine, que dê fruto, que seja um fruto que permaneça, um fruto que possa mudar a nossa concepção, a nossa forma de ver e de estar a partir de agora, Senhor. Sabemos que tudo o que Tu tens feito, Senhor, tem sido enquadrado numa sequência que faz todo o sentido. Se nós começarmos a ver, se formos rever tudo o que tem sido falado. E hoje, Senhor, hoje termina uma sequência importante nas nossas vidas, Deus. Fala com cada um de nós, Senhor Espírito Santo, te peço, no nome de Jesus. Amém. O que será que Deus quer dizer com isto? O que será que o Senhor Jesus quis dizer com esta palavra? O que será que Deus tinha para nós? Simples, a gente podemos ver isto de uma forma simples. Quer dizer que há uma razão para Jesus ainda não ter voltado. Independentemente de várias coisas, a Bíblia nos diz que há uma razão pela qual Jesus não voltou. Quer dizer que é preciso que algo aconteça
para que estejam reunidas as condições para que Jesus possa voltar. A Bíblia nos diz que ninguém sabe qual é o dia, nem qual é a hora, que só o Pai sabe. Aliás, Jesus disse isso de forma clara. Mas o que a Bíblia também nos diz é que há condições que têm que estar reunidas para que esta volta aconteça. E quais são estas condições? O versículo diz lá bem claro que Deus restaure todas as coisas. O que é importante percebermos é o que é Deus restaurar e o que é que são todas as coisas. Mas nós conseguimos chegar lá. Se formos buscar na Bíblia, o Senhor nos vai dando as pistas. Vem ler comigo uma passagem muito conhecida que está no Antigo Testamento, no livro de Joel. Todos nós conhecemos. Está lá em Joel 2,28, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Isto era o Antigo Testamento. Joel, um profeta. Esta passagem diz-nos o que é que acontece, o que vai acontecer quando estivermos a viver os últimos tempos. Que todos terão visões, os filhos e as filhas profetizarão, e até os velhos terão visões, mas também os jovens. Não só os velhos, mas também os jovens. Eu creio que nós estamos nos últimos tempos. Eu creio que estamos a viver os últimos tempos, porque todos os sinais que nós vemos naturais apontam para isso. É o vulcão que rebenta ali ao lado, cada semana abre uma boca diferente no vulcão. Esta semana houve 30 sismos na ilha de La Palma, a acompanhar o jorro de lava. Houve 30 sismos, ou seja, algo que nunca aconteceu, não há histórico disto. Depois temos as luas de sangue, temos várias coisas, temos o povo que deixou de respeitar as autoridades em todo o lado, temos a própria igreja que está a começar a inventar doutrinas novas, infelizmente, porque dá jeito a alguns. Temos aqueles que acham que já não precisam de nada. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor Jesus disse que iria acontecer, e os profetas do Antigo Testamento, que iria acontecer no final dos tempos, está a acontecer agora já. Não, há 20 anos não havia tanto sinal. Nos últimos 10 anos começou a acontecer mais, e agora nos últimos 2 anos ou 3 tivemos esta pandemia que ainda temos. Está a chegar a quinta vaga aí à maioria dos países europeus. É mais um sinal que o final dos tempos está próximo. E nós podemos até perguntar, profeticamente falando, quando é que começou aquilo que nós chamamos dos últimos tempos? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, é fácil a gente chegar lá. O fim dos tempos começou no livro de Atos. A gente pensa que começou ontem, começou há 10 anos ou 20. Não, o final dos tempos começou no livro de Atos, quando, após o Espírito Santo descer como um vento impetuoso sobre aqueles homens, Pedro, que na altura era um profeta, era um apóstolo já do Senhor Jesus, foi o homem que estava ali a centralizar aquela gente toda. Ele levanta-se e diz lá em Atos 2, capítulo 16 e 18, capítulo 2, eu vou ler para vocês. Diz assim, Atos 2, 16, 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. É assim que ele começa em 16. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Eu se calhar estou aí muito depressa, porque esta palavra realmente é uma palavra muito, muito complexa, mas o que é que nós vemos é que nesta altura Pedro, cheio do Espírito Santo tinha acabado de ser derramado ali sobre aquela gente que estava à espera, que Jesus mandou esperar em Jerusalém, e eles esperaram. Nós não podemos esquecer de uma coisa. O Senhor Jesus teve um ministério sensivelmente 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio andou com aqueles homens, fez milagres, profetizou, deu palavra, transformou vidas. Mas ainda parecia que não era suficiente. Então Jesus ainda vem durante 40 dias num corpo transfigurado já, e está mais 40 dias com eles, a ensinar-lhes coisas já cada vez menos físicas e cada vez mais espirituais. E Jesus foi ensinando, até que do alto vem aquele vento, e o profeta se levanta e diz: as Escrituras se cumpriram hoje. Hoje começou o fim dos tempos. Hoje começou a preparação do que será a segunda vinda de Jesus. Já lá vão quase 2000 anos. Mas começou, profeticamente falando, começou ali. Naquela altura ninguém via sinais, até porque os gentios tinham que ser alcançados. A palavra foi levada para a Grécia, para a Ásia, a palavra foi levada para a Antioquia, para vários lugares, para a própria Roma. A palavra começou a ser levada. Mas o fim dos tempos estava a começar, porque Deus, quando elabora um plano, porquê é que nós às vezes gostaríamos que Deus, quando nos dá uma palavra, aquilo acontecesse meia hora depois ou no dia seguinte?
Porque é a nossa vontade, é a nossa carne. Nós só vivemos uns anos, não temos uma vida eterna natural. Gostaríamos que as coisas acontecessem logo. Mas com Deus, Deus dá uma palavra e aquilo demora semanas, meses, anos a que aconteça. Então o plano que Deus fez para a segunda vinda de Jesus começou ali. Não quer dizer que aconteça na semana seguinte. E se calhar nem 2000 anos depois acontece, embora a gente esteja lá quase. A gente às vezes diz que nós estamos no ano 2000, mas o ano 2021 do nascimento de Jesus. O ministério de Jesus, o dia em que Jesus chegou à cruz, o dia em que estes homens sofreram, entre aspas, a imposição, a impartição dessa unção divina com o vento impetuoso, não foi há 2000 anos atrás, foi há menos. Porque, ou seja, daqui a 12 anos faria 2000 anos. Portanto, ele foi sensivelmente há 1980 anos que isto aconteceu. Portanto, o 2000 anos está muito próximo ainda. Portanto, aquela teoria de que do ano 2000 seria o momento em que tudo mudava, o ano 2000 natural já aconteceu, mas 2000, desde o momento em que Jesus foi àquela cruz, ainda não aconteceu. E a gente às vezes não para pensar nesse sentido. Então, naquela altura, realmente começou o relógio profético a contar. Começou o relógio profético a inaugurar aquilo que se chama os últimos tempos. Porque nós temos que olhar para a Bíblia de uma forma profética, não só de uma forma... Porque olhar de uma forma profética é mais do que olhar com olhos espirituais. É perceber o que é que Deus está a trazer e não só o que é que aquilo revela. A revelação é uma coisa fantástica, maravilhosa, mas quando nós entendemos a revelação de uma palavra e o que é que isso tem a ver com o mover profético de Deus nos tempos onde nós estamos a viver e na conjugação dos tempos, aí percebemos as coisas de uma forma diferente. E nós percebemos que estamos claramente, há vários sinais a apontar, que o relógio está quase a chegar ao fim. O relógio que anuncia a vinda do Senhor Jesus, esse relógio profético. Então vamos tentar entender bem o que é que nós estamos aqui a falar. No capítulo 2, então nós vimos que o profeta Pedro diz que cumpriu-se a escritura de Joel. Ou seja, não é muito difícil. Até aquele dia, nunca o Espírito Santo tinha sido derramado sobre ninguém. De uma forma coletiva. Não é como hoje que nós... 10 pessoas aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e o Espírito Santo vem sobre a vida das 10 pessoas. Não é como hoje, quando nós somos batizados no Espírito Santo, podemos estar 5, 10, 20 mil pessoas e o Espírito Santo vem de uma forma coletiva. Não havia até aquele momento isso. O Espírito Santo tinha vindo sobre Saúl, o Espírito Santo veio sobre Davi. Temos vários exemplos, mas situações sempre isoladas em que era não o derramar do Espírito Santo, era o Espírito de Deus que tocava nas pessoas. Teologicamente é o mesmo, na prática para o povo não era a mesma coisa. Mas naquele dia, no dia em que em Atos o Espírito Santo veio sobre a população, é diferente. Foi a primeira vez que realmente se cumpriu a Escritura que estava no profeta Joel. E depois no capítulo seguinte, em Atos 3, que foi assim que nós começámos hoje com Atos 3, 21, o mesmo Pedro, depois de ter dito que se cumpriu as Escrituras, à porta do templo, ele ia com João e eles curam um homem. É uma história muito bonita, se vocês quiserem ler o capítulo 3 de Atos. Ele sai, ou seja, depois daquilo tudo ele estava cheio do Espírito Santo. Até nos faz lembrar Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, quando veio de lá, é que começa o ministério de Jesus. O Espírito Santo muda a nossa vida. O Espírito Santo nos capacita, nos faz coisas que nós não imaginávamos ser possível de fazer. E Pedro nunca tinha curado ninguém. Pedro, a única coisa que fazia era acompanhar Jesus. Estar do lado dele, cheio de fé, sim, porque salta do barco para ir ter com Jesus. Um homem de fé, um homem que acredita. Não vou dizer que acredita mais do que os outros, mas que acredita e que põe em prática, porque era um homem que era sanguíneo, era um homem que dava tudo dele. Então, ele sai do barco, vai ter com Jesus, anda sobre as águas, coisa que mais ninguém fez. Só houve 2 homens ao cimo da terra que andaram sobre as águas. Jesus e Pedro. Mais ninguém. Vejam, milhões e milhões, bilhões de gente que já passou pela terra e ninguém andou sobre as águas. Um andou porque era Deus. O outro andou porque deu a vida por Deus, literalmente, de uma forma profunda, como nós devemos dar também. Então, e neste capítulo 3, depois de ele curar o homem, é quando ele diz, na sequência de uma conversa, sim, porque Jesus está retido no céu, à espera que Deus restaure todas as coisas. Ou seja, vejam bem a sequência. Aqueles homens ali, acredito que alguns já entenderam o que estava ali a acontecer, porque estavam cheios do Espírito Santo, tinham uma revelação diferente, mas isto é complexo, para eles entenderem, quanto mais para nós que não estamos a viver. Mas Deus quer nos levar a entender algo que pode não ser complexo, porque Deus desconstrói aquilo que é complexo para a mente humana e nos ajuda a entender aquilo que Ele nos quer trazer. Quando eu disse que aquele relógio profético começou a contar, começou ao mesmo tempo Deus a preparar este plano de restauração, nós podemos dizer que começou um tempo
a um período de reforma espiritual, de restauração celestial sobre a terra e sobre nós. Eu vou tentar detalhar isto com calma, porque é importante nós percebermos que isto muda a nossa vida e muda aquilo que Deus espera de nós. A Bíblia ensina-nos que nós tivemos, que nós não, que a história teve 2 Adãos, certo? É o que a Bíblia nos ensina. Temos 2 Adãos. O primeiro Adão, que foi feito alma vivente, é assim que ele é conhecido, foi criado do pó da terra por Deus, está lá em Gênesis. O Senhor pôs um pouquinho de terra e disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E soprou nele o fogo da vida e teve vida. E foi criado o nosso avôzinho, como a gente diz carinhosamente, embora fosse malandro, mas era carinhoso, o nosso avôzinho Adão, de onde veio toda a raça humana, a matriz humana veio dali. Então este Adão foi feito alma vivente. Mas houve um momento em que nós tivemos também o segundo Adão. O segundo Adão foi chamado ou feito de espírito vivificante. Enquanto um era carne e alma, o outro Adão era conhecido pelo seu espírito. O primeiro Adão existia num ambiente perfeito. O que a Bíblia nos diz é que o primeiro Adão existia num ambiente perfeito. O primeiro Adão foi criado no 6º dia da criação. O primeiro Adão veio a existir neste 6º dia. E o que nós percebemos é que nestes 6 dias da criação, Deus estava a criar ou a criar condições para que um ambiente perfeito fosse criado sobre a terra. O que Deus estava a fazer era exatamente isso, criar um ambiente perfeito. E neste ambiente perfeito, Deus deu autoridade a Adão. O que nós vemos é que Deus deu autoridade a Adão. Quando Deus lhe diz que ele vai dar os nomes aos animais, quando ele diz que ele vai frutificar, quando Deus diz que ele vai tomar conta da terra, Deus está-lhe a dar a autoridade. E porquê que Deus fez isso? Porquê que Deus deu autoridade para Adão? Porque é como se Deus estivesse a dizer para Adão, agora mantém este padrão perfeito que eu criei na terra. Eu criei uma terra perfeita para ti. Agora mantém, estou-te a dar autoridade para que possas manter esta terra. É por isso que no capítulo 1 de Gênesis, em cada um dos dias da criação, nós vemos, ou lemos, Deus a dizer em cada um dos dias que Deus viu que era bom. Deus criou o céu e Deus viu que era bom. E Deus vai dizendo, e era bom, e era bom, e era bom, e era bom. E Deus vai dizendo isto. Mas no último dia da criação, quando estamos lá no versículo 31, Deus já não diz que era bom. No último dia diz assim, deixa-me procurar aqui o versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Deixa-me dar aqui um parênteses agora. As igrejas muitas vezes ensinam que quando Deus diz que era muito bom, está-se a referir à espécie humana, ao homem que foi criado. Mas a Bíblia diz tudo quanto Deus tinha feito. Portanto, Deus não se está a referir ao Adão. É claro que o homem, nós não precisamos de enfatizar a importância que o homem tem como criação ao lado de todas as outras espécies, porque é o único que tem uma alma. É o único a quem Deus soprou o fogo da vida. Portanto, não é por aí. O que nós não podemos também é dizer que Adão é mais do que aquilo que é. Adão foi aquele a quem Deus deu autoridade. Mas Deus diz que tudo quanto tinha feito era muito bom. Tudo o que Deus criou nos 5 dias anteriores, juntamente com o 6º, era muito bom. E porquê que será que Deus diz que isto, neste momento que tudo era muito bom? Será que Deus era narcisista? Gostava de se autoelogiar? Será que era porque Adão ainda não tinha o conceito da adoração? Adão não sabia o que era adorar. A adoração aprendeu a raça humana com Davi, milhares de anos mais tarde. Foi verdadeiramente aquele que trouxe o louvor, a adoração para o tabernáculo, porque cada vez onde estava a arca havia festa, havia alegria. Será que foi por causa disto e que Deus se auto-adorava? Claro que não. Quando Deus diz isto, porque Deus está a dizer, este é o padrão que eu quero para a terra. As aves no céu, os peixes na terra, na água, perdão, as flores a desenvolverem-se na terra e o homem a gerir isto tudo. O homem a dar o nome aos animais, o homem a cuidar de tudo, o homem a frutificar, o homem a multiplicar-se e o homem a dominar a terra. Isto era o padrão que o Senhor criou. Isto é aquilo que tem que ser. No fundo é o que Deus está a dizer naquela frase, tudo é muito bom. Mas porquê é que Deus está a fazer isto? Porque Deus delegou, como eu disse, a autoridade em Adão. Então Deus queria que Adão entendesse perfeitamente o que é que ele tinha que fazer, a responsabilidade dele e o que Deus esperava que ele fizesse. Como quando é connosco. Imaginem, quando nós estamos
na escola, que é mais fácil. Quando nós estávamos na escola, porque aqui já só está uma pessoa na escola, quando nós estávamos na escola e o professor nos dava um trabalho ou nos dizia o que tínhamos que fazer, era para quê? Para nós termos uma resposta. Não é? O professor diz, a gente vai ao quadro, aparecia lá 2 mais 2, sinal de igual. Quem ia ao quadro tinha que fazer o quê? Tinha que fazer a soma e colocar o valor. Se sabia, colocava o 4, se não sabia, colocava o 5. Mas pronto, isso tem a ver com conhecimento. Mas havia algo que tínhamos que fazer. Quando Deus está a dar autoridade, delegou a autoridade e governo para o primeiro Adão, Deus não lhe deu só a autoridade. Disse-lhe, o que é que eu quero que tu faças com a autoridade? Manter o meu padrão. Manter a minha perfeição. Porque era esse o objetivo. Adão tinha que fazer com que todas as coisas se mantivessem bem equilibradas. Como nós na nossa casa, hoje em dia, os que já somos adultos, nós temos que manter as coisas equilibradas na casa. Ou seja, imaginem, nós vamos às compras, vamos ao supermercado, trazemos o carrinho cheio de comida e de bebidas, de sumos, de leite, de água, de não sei o quê, para a semana toda. Nós vamos no dia em que compramos tudo, comer tudo, além de que se calhar isto aqui não ficava muito saudável. Imaginem, vamos no domingo às compras, na terça já não tínhamos. Então a gente tem que ter o quê? Um padrão. Qual é o padrão? Dividir a comida pelos dias da semana. Ou pelos dias do mês, consoante as compras que a gente faz. Naquele período temos de ter esse equilíbrio, esse padrão. Por isso Deus deu autoridade para gerirmos a nossa casa e a nossa família. E Adão sabia o que é que tinha que fazer, o equilíbrio que ele tinha que ter na terra. Então, o que é que nós vemos nesta altura? Que o homem, Adão, recebeu um mundo perfeito. Um mundo equilibrado. Os céus tocavam a terra sem nenhum impedimento. Deus vinha à terra sem ter que anunciar nada. Havia uma ligação perfeita entre o céu e a terra. Porquê? Porque não havia ainda maldade na terra. Não havia mal na terra. Era um mundo perfeito. Não havia pecado, que o pecado é o que separa o homem de Deus. Não havia nada disso. A presença de Deus era real. E isto foi assim até ao dia em que o homem, Adão e Eva, resolveram quebrar esse padrão. Quebraram esse equilíbrio. Como? A partir do momento em que eles pecaram. E o que acontece é que quando foi quebrado o padrão, o Senhor diz lá, também está em Gênesis, e diz para o Adão, a partir de hoje eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E quando Deus diz isto, acho que é em Gênesis 3:15, agora não tenho a certeza, mas acho que é. Quando Deus diz isto, Deus está a falar de quê? Do plano que eu vou fazer para que o meu mundo volte a ser perfeito e restaurado. Quando Deus diz isto a Adão, Deus está a falar do segundo Adão. Já está a falar daquilo que Jesus iria fazer. Do segundo Adão que Deus iria enviar. Está a falar de Jesus, mas não só que vou enviar Jesus. Está a falar aqui de uma forma resumida de toda a obra que Jesus iria fazer. A restauração de todas as coisas para que Jesus possa restabelecer o padrão de Deus na Terra. E a minha pergunta é, e Jesus restabeleceu o padrão de Deus na Terra? E a resposta é não. Porquê? Porque não era isso que o Senhor queria. Eu disse isto para ver se vocês depois conseguiam perceber a diferença do que eu vou dizer depois. Deus falou aqui que iria enviar o segundo Adão para que esse plano fosse preparado. Mas o segundo Adão, que é Jesus, não restaurou todas as coisas na Terra. E é de uma forma, como é que nós começámos a ministração de hoje? Atos 3:21, Jesus está retido até todas as coisas sejam restauradas. Então, se Jesus tivesse restaurado, Jesus não estava no céu retido. Já tinha vindo. Isto é uma questão de lógica. E às vezes a gente tem que puxar pela cabeça para perceber aquilo que a Bíblia nos diz de forma clara. E nós vamos enredados. Jesus fez coisas maravilhosas? Fez. Aquilo que Jesus fez, não há comparação com o que mais ninguém possa fazer. Nem com aquilo que o Espírito Santo está a fazer agora. Jesus é Jesus. Jesus deu a vida por nós. Jesus subiu àquela cruz. Jesus quebrou as nossas maldições. Jesus levou as nossas enfermidades. Não tem nada a ver com o restante. Mas não restaurou a terra. Não restaurou todas as coisas. Não restaurou o padrão de Deus na terra. Então como é que isto vai ser possível? Perguntou agora vocês na vossa cabeça. Parece aquela bolinha dos desenhos animados ou da banda desenhada. Então como é que vai ser? Se nem Jesus conseguiu restaurar, como é que isto vai acontecer? Vou-vos explicar. Jesus, quando morreu, o que a Bíblia nos diz é que naqueles 3 dias em que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, muita coisa aconteceu. Muita coisa que o ser humano não percebeu, muita coisa que não se via porque estava a acontecer no reino espiritual. Mas a Bíblia nos diz que naqueles dias
Antes de subir aos céus, Jesus desceu às profundezas do inferno. A gente pode ir procurar, isto está lá em Hebreus, por exemplo, está em várias passagens. Jesus desceu às profundezas do inferno e de lá traz as chaves da morte. Ou seja, o diabo tem um império, mas não tem as chaves desse império. Vejam bem. Coitado, é um imperador sem chave do seu reino. Mas pronto, é a vida. E Jesus trouxe essas chaves da morte. E quando sobe aos céus, o que a Bíblia nos diz é que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Yahvé, lhe deu toda a autoridade. E o que é que Jesus fez com isso? O que é que Jesus fez com essa autoridade? A Bíblia também nos diz. Jesus delegou essa autoridade na igreja. Não na igreja tijolo, mas em mim e em ti, como igreja. Nos salvos, nos santos. É o que a Bíblia nos diz. Que o Senhor delegou toda a autoridade naquilo que é a igreja viva. Já estou a ver onde é que o Senhor vai chegar com isto tudo, não é? Resumindo, o primeiro Adão recebeu um mundo perfeito, estragou tudo. Pecou, a Eva deu ouvido à serpente, o Adão deu ouvido à Eva e pronto. E fizeram os dois uma asneira que ainda hoje estamos a ter as respectivas consequências na humanidade. Mas o segundo Adão pegou num mundo que estava estragado e imperfeito, desequilibrado, e resgatou a autoridade para entregar à igreja. E entregou-nos a nós essa autoridade. Para quê? Para que nós, a igreja, possamos restaurar o padrão de Deus na terra. Por isso é que Jesus não fez. Por isso é que nós temos que fazer. Deixa-me abrir aqui outro parênteses para explicar uma coisa que é importante, que a gente às vezes... Agora talvez a gente consiga perceber porque é que é importante estar numa igreja. E porque é que essa doutrina dos desigrejados, que diz que não é preciso estar numa igreja, é uma obra do diabo. Porque se Jesus deu autoridade, delegou na igreja a autoridade para restaurar todas as coisas, quem não está numa igreja vai restaurar o quê? Bola. Nada. É claro que nós somos o templo do Espírito Santo, somos a igreja viva. Mas a igreja tem que existir como organismo vivo também. Uma igreja que ama os relacionamentos, uma igreja que se vai afiando e aguçando uns com os outros no bom sentido. Para quê? Para sermos cada vez mais próximos à semelhança de Jesus. É numa igreja que a gente trata o nosso caráter. Não é em casa a ouvir pregações, com todo o respeito, porque não consegue sair de casa. Não é em casa, no conforto do nosso lar, sem conflitos nenhuns com ninguém, que nós vamos restaurar o que quer que seja. Vamos encher-nos de conhecimento, mas só o aplicamos quando estamos no mundo do dia-a-dia e numa igreja. Portanto, esta é a primeira razão pela qual é importante estar numa igreja. E a segunda razão é porque Deus quer que a gente faça parte da história. Quando nós dizemos que o Senhor nos deu o privilégio e a honra de fazer parte da história, que Ele podia mudar tudo de uma forma diferente. Deus podia mudar tudo, mas Deus disse, não. Foi o homem que estragou o que eu lhe dei, é o homem que vai restaurar o que eu lhe dei. Eu conto com o homem, eu confio na raça humana. Tiveram um momento em que caíram, sim, mas eu confio que eles são capazes. Então eu vou enviar o meu melhor, o que eu tenho de melhor, que é Jesus, o meu filho. E esse meu filho vai ensinar um conjunto de homens com princípios fundamentais, espirituais, princípios fundamentais de relacionamento, princípios espirituais fundamentais de santidade, vai deixar ali num conjunto de homens, esses homens vão propagar a outros, ele vai morrer, vai dar a sua vida pela humanidade, vai resgatar a humanidade e vai delegar a autoridade para que a humanidade possa restaurar todas as coisas, para que o meu filho volte novamente. Mas aí já para reinar. Aí não, para ser o Cordeiro vivo que é levado para sofrer por nós. Amém? Então, resumindo, é por isso que Deus conta connosco. E resumindo, Jesus é muito bom. Porque Jesus fez tudo o que o Pai mandou, sem sequer questionar. Será que é melhor assim? Será que é melhor daquela forma? Porque Jesus sabe que o que Deus faz é perfeito. E o que Deus diz é perfeito. E as coisas com Deus são perfeitas. E Deus quer um mundo perfeito. Na realidade, o homem fez a asneira toda, não é? O homem deu ouvidos à serpente e fez tudo errado. Então nós temos que corrigir aquilo que está errado e está fora do padrão. Porquê? Porque se a gente pode pensar assim, mas porquê é que Deus confia em nós para fazer isso? Porque o seu amor por nós é imenso. Mas porque Deus também sabe que o primeiro homem falhou, mas o segundo homem, ou melhor, a segunda componente humana que vai restaurar, que é a igreja, já está lavada pelo sangue de Jesus. Já está remida pelo sangue de Jesus. E mais, e tem a preciosa ajuda do Senhor Espírito Santo. Tem essa ajuda maravilhosa. Entendes agora porque é que Deus te chamou para estar numa igreja? A importância de estar numa igreja. A importância de ter Jesus como centro da sua vida.
A importância de ser santo e obediente. Se nós não formos santos e obedientes, vamos restaurar o quê? Vamos restaurar da forma que a gente acha que é. E a forma que o ser humano acha que é, não é a certa. Mas Deus nos diz como fazê-lo. Como? Através da Bíblia. Cumprindo os princípios que a Bíblia nos dá. Ouvindo aquilo que Deus nos diz para fazer. Então agora, se eu fizer uma pergunta, vocês vão-me responder. De quem é a responsabilidade dos céus reterem Jesus e Jesus ainda não ter vindo? É nossa. É uma grande responsabilidade. Isto não claro, isto não é com o objetivo de nós nos sentirmos acusados, porque Deus não nos está a acusar. Deus está-nos a dizer o que Ele espera de nós, como um dia disse a Adão aquilo que esperava dele. Deus hoje está-nos a dizer aquilo que nós temos que perceber, a importância do nosso comportamento, porque do nosso comportamento vai atrasar ou fazer acelerar a vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda para nós reinarmos. Da forma como se nós demorarmos a repor o padrão de Deus na nossa vida, em primeiro lugar, na nossa casa, na nossa igreja, quanto mais nós demorarmos, mais tudo vai ser demorado. Mas nós podemos impactar o mundo com a nossa voz, podemos impactar o mundo com o nosso comportamento, podemos impactar a nossa casa com o nosso comportamento. E à medida que nós fomos impactando os outros todos, nós vamos ajudando, numa ínfima parte de cada um de nós, a restaurar aquilo que está desequilibrado, a equilibrar aquilo que está completamente estragado, para que Jesus possa voltar e nós possamos ter essa visão de Jesus como algo bem real e não como algo que nós achamos que um dia poderá acontecer. Hoje que nós sabemos a importância que nós temos também, percebemos porque é que Jesus está à espera que a gente faça alguma coisa. E nós temos que ter esta visão celestial das coisas. Nós não podemos ter somente uma visão natural. Nós não podemos só pensar que nós temos um emprego, ou que estudamos, ou que trabalhamos de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, naqueles horários e vivemos, e o mês passa, e o ano termina. Nós não podemos viver só desta forma, porque dessa forma vive quem não sabe que há muito mais. Nós temos que viver com a expectativa de eu hoje fiz aquilo que Deus esperava que eu fizesse, eu hoje fui o marido que Deus esperava que eu fosse, eu hoje fui a esposa que Deus esperava que eu fosse, eu hoje fui o pai, eu hoje fui o filho, eu hoje fui o irmão, eu hoje fui o discípulo que Jesus esperava que eu fosse. Esta análise é algo que nós temos que fazer diariamente. Nós temos que ter esta visão espiritual, esta visão profética do que nós somos e daquilo que Deus espera de nós, para podermos trabalhar com a autoridade de Jesus a nosso favor. O que esta palavra nos diz é que tu e eu estamos cheios de autoridade. Não é para a gente agora andar aí a bater em ninguém na rua, não é autoridade policial, mas temos uma autoridade espiritual que muda o mundo. Temos que nos apropriar disso onde? No nosso coração, porque às vezes achamos que não merecemos, pensamos no nosso passado, naquilo que não fizemos bem ontem, ou anteontem, ou hoje. Se nós pecamos, a gente arrepende-se e muda. Se nós caímos, a gente levanta-se porque o Senhor Jesus nos dá a mão. Se nós ainda não estamos a fazer o que é o certo, mas sabemos que temos que mudar, a gente pede ajuda que a gente muda. Porque nós temos essa autoridade em nós. Se nós só tivermos uma visão natural das coisas, nós não vamos conseguir mudar o padrão. Não vamos mudar aquilo que está errado no mundo. Esses conceitos do mundo que estão completamente errados, que tudo é possível desde que a gente queira. Se for para eu ficar bem, não interessa o que os outros pensam ou não. Se for para eu ficar bem, não interessa se eu menti. Se for para eu ficar bem, não interessa se eu roubei. Se for para eu ter prazer, não interessa se eu adulterei. Se for para eu ficar bem e feliz, não interessa se eu bati no meu colega da escola, no meu vizinho, na minha mulher. Não, se for para eu ficar bem. Isso é o padrão do mundo. O padrão de Deus não é assim. O padrão de Deus é amarás o próximo como a ti mesmo. Acabou logo a conversa aí. Porque se eu amar o próximo como a mim mesmo, quer dizer, eu acho que nenhum de nós vai chegar ao espelho e vai começar a bater-se. Não é? Senão é um caso patológico. Temos que ser internados, alguma coisa não está bem. Agora, se eu amo o próximo como a mim mesmo, vou bater no meu próximo? Vou maltratar o meu próximo? Vou enganar o meu próximo? Não. Este é o padrão que Deus nos deixou. E é esse padrão que nós temos que mudar. E nós só mudamos isto se tivermos a visão celestial daquilo que Deus espera de nós. Se tivermos essa visão, nós conseguimos restaurar, trazer o céu para a terra. Anunciar, como o Senhor nos ministrou há 15 dias, anunciar que é chegado o reino de Deus. Quando o reino de Deus chegar, como o Senhor Jesus anunciou, é o tempo do céu se abrir, é o tempo daquilo que é impossível ser possível. É o tempo daquilo que não se imagina que possa acontecer, porque é o reino de Deus a chegar. Porque a verdade é que os céus vão reter Jesus, até que o padrão da terra seja restabelecido. A Bíblia não falha, a Bíblia não mente. Se lá diz isto em Atos, é porque vai acontecer. Jesus está pronto para vir, mas nós não preparamos as condições para que Ele venha reinar. E Jesus não vem reinar. Vejam bem a diferença.
lá o diabo, que é o imperador das trevas, não tem a chave sequer do seu reino. Jesus não vem reinar num reino que não está equilibrado. Não. Então, o Deus perfeito vem reinar numa coisa que não tem equilíbrio. Que um dia rouba, no outro mente, no outro mata. Não. Então tem que ser restaurado. A igreja, começando pela igreja, que infelizmente hoje o que nós temos quase tantos escândalos na igreja como no mundo. O que é triste. Acredito que entristeça imenso o coração de Deus. A igreja a quem Jesus delegou a autoridade de uma forma genérica, hoje não ser exemplo em muitos lugares. Por isso nós temos que ser exemplo na forma como falamos, na forma como nos comportamos, em tudo o que nós somos, não somente ao domingo, mas principalmente de segunda a sábado, quando estamos no nosso dia-a-dia. Temos que ser esse exemplo. Para quê? Para abreviarmos o tempo. Falando aqui para nós, como Arca, o Senhor nos trouxe uma revelação no dia do nosso aniversário, no dia 1, né? Da importância do seu reino chegar para que as coisas que são impossíveis sejam possíveis. Né? E a semana passada o Senhor nos trouxe uma revelação da importância de aprendermos a guardar a sua presença. Porque quando temos a sua presença guardada, os milagres acontecem. Quando temos a sua presença, quando guardamos a sua presença, como aquela mulher sunamita que guardou, quando construiu aquele quarto para o profeta Eliseu, quando ela guardou a presença de Deus ali em casa, ela teve um milagre. Primeiro que foi ter vida onde não havia vida. E depois teve o segundo milagre, foi onde deixou de haver vida, voltar a ter vida. E isso muda a nossa história. Isso muda tudo. Então, se nós entendermos a importância do reino de Deus a chegar, guardarmos a presença de Deus e entendermos que nós temos a autoridade que Jesus nos delegou para mudar o padrão onde nós estamos. Eu não vou mudar o padrão na Assembleia da República. Mas se eu conhecer alguém que trabalhe lá, nem que seja a pessoa com todo o respeito, que limpa a casa de banho, que tira o café, que abre a porta, e se essa pessoa, através da minha vida, puder ser impactada, ela vai começar a mudar o padrão lá. Porque quando entrarem algumas pessoas com ar altivo e essa pessoa lhe disser, quando abre a porta, bom dia, que Deus abençoe no seu trabalho, a gente está a começar a mudar o nosso padrão. A gente está a começar a mudar o padrão dos outros. Que as pessoas não estão habituadas a isso. As pessoas não estão habituadas... Eu aprendi isso há uns anos com um pastor que eu conheci. Ele não comprava literalmente um café na rua, não comprava nada. Quando saísse, não desejasse um bom dia de trabalho, que Deus o abençoe. É assim. A gente pode dizer, mas aquilo era automático. Não era automático. Aquilo era um automatismo, que é diferente. Porque ele entendeu, eu tenho que fazer a diferença nas pessoas. Como? Não posso fazer mais, não tenho tempo para mais, não consigo chegar ao pé de uma pessoa que está num balcão a atender 20 pessoas e começar-lhe a falar da Bíblia e da vida de Jesus. Mas posso, com o meu amor, com o amor que Jesus tem em mim, mudar a vida dessa pessoa. E é esse padrão que nós temos que ir impactando para restabelecer. Porque o Senhor nos está a trazer tudo. E hoje o Senhor culmina dizendo exatamente que nós temos que mudar o padrão para que o seu reino chegue. É tal situação da fonte, da colheita e da herança. Hoje o Senhor está a terminar aquilo que começou naquela sexta-feira, há 3 semanas para aí, não é? Em que está a dizer, a fonte é o reino, a colheita é a sua presença, guardamos a sua presença, e a herança é aquilo que o Senhor nos restaura. Eu sei que isto só faz sentido para quem cá tem estado, mas se Deus está a pedir-me para dizer isso, tem com certeza alguma razão. Porque as coisas ficam gravadas e o que nós declaramos com a nossa boca é ouvido nos céus, é ouvido na terra, é ouvido no inferno. Então, que ouçam aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o Senhor está a fazer. Porque Deus é bom para nós. Agora, só depende de nós queremos fazer parte da história da mudança ou, pelo contrário, perder a oportunidade de fazer parte desta história. A escolha é nossa. Eu quero fazer parte desta história. Eu escolho fazer parte desta história. Eu escolho fazer parte deste grandioso projeto de Deus de restaurar o padrão. Agora, a tua decisão é tua. Eu não posso obrigar ninguém. Se eu pudesse, podem ter a certeza que eu obrigava. Mas não posso. Nem a mim mesmo eu posso obrigar. Não é? Porque às vezes a carne começa a lutar e a gente tem... Quer dizer, eu a mim mesmo posso obrigar a lutar, que às vezes é grande, que a gente não quer fazer, mas a verdade é que nós podemos restaurar algo. E a verdade é que... Olha, vou-te dar alguns exemplos de pessoas, de personagens bíblicas que fizeram parte da história e que podiam não ter feito parte da história. Que fizeram parte da história porque tiveram uma visão celestial e profética sem entender isso. Mas o seu coração entendeu. Vou-te dar um exemplo. O primeiro exemplo que eu te vou dar é Noé. Quem é que seria Noé se não tivesse tido a visão celestial e não recebesse a revelação do dilúvio e tinha que fazer uma arca? Não era ninguém. Nem falávamos de Noé agora. Se calhar nem existíamos. Porque
o mundo todo tinha sido dizimado. Até os peixes morriam afogados. A terra hoje só tinha peixe, mais nada. Agora, Noé teve uma visão e Noé agarrou nessa visão e agarrou naquilo que Deus lhe disse para fazer. Vocês conhecem o nome de alguma daquelas pessoas que se riu de Noé e que se riu da sua construção? Não, porque não fizeram parte da história. Não estão escritos no livro da vida. Não fizeram parte da história. Mas quem faz parte da história, o nome, não é que seja importante a gente termos o nome, mas é para mostrar a importância quem faz parte da história, quem muda. Se Noé não tivesse construído aquela arca durante 100 e tal anos, e ele construiu a arca com toda a gente a rir-se na cara dele todos os dias, com toda a certeza, como se riem da nossa cara. Quando a gente diz, então, domingo vamos para onde? Passear? Não, domingo vou à igreja. À igreja? Mas tens tantos dias. É o dia que eu tenho. Então, e vamos ter ali as 12 horas de oração. O que é que vais fazer naquele sábado? Ah, não posso, tenho 12 horas de adoração da minha igreja. Ui, mas porquê é que não vais ali para a praia? Coisa? O mundo ri-se de nós como se riam de Noé. Mas nós sabemos que hoje temos um padrão para restaurar e que Deus nos delegou essa autoridade. Vou-te dar mais 2 exemplos. Abraão, exemplo clássico. Abraão é um homem que nos dá exemplos para tudo. Se Abraão não tivesse tido a visão celestial e profética, ele não saía da terra dele. Ele estava lá sossegadinho em Ur dos Caldeus, muito sossegado. E Deus mandou ir para a terra prometida, deixar tudo o que tinha, e era muito, e para a terra prometida para o desconhecido. Se ele não obedecesse, o que é que acontecia? Não conhecíamos Abraão. Mais, não conhecíamos Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Os 3 patriarcas, os 3 dos maiores heróis da fé, aqueles de quem as orações do povo judeu começam Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, se Abraão não tem tido a visão celestial, ninguém sabia. Não havia um Isaac. Não havia um testemunho, um milagre, que foi Isaac não ser sacrificado porque Jesus apareceu e proveu o que era preciso. Não havia nada disso. Não havia Jacó, mentiroso, enganador, que mudou o seu nome de Jacó para Israel quando lutou com um anjo e o anjo o abençoou. Não tínhamos nada disso. Não estaríamos, se calhar, aqui a falar destas coisas, quase de certeza. E último exemplo, que também é um exemplo gritante, que é Moisés. Quem seria Moisés se não tivesse tido a visão celestial e a revelação que era o libertador do povo do Egito? Mesmo tendo lá o seu tropeço que teve, mas Deus restaurou-o e ele fez parte da história. Se não tivesse feito, o que é que tinha acontecido? Nada. Ninguém conheceria Moisés. Ninguém saberia a história da mãe, para que o filho não fosse morto, o colocou numa cestinha que foi pelo rio, que a filha do faraó tomou conta dele, que ele não tinha medo do faraó, ele enfrentava o faraó porque Deus mandava dizer. Se não houvesse este exemplo de homem, não teríamos hoje a história para contar, que um dia um homem com 2 milhões ou 3 milhões de pessoas atrás colocou o pé sobre a água e Deus abriu o mar vermelho. Mas ele restaurou, ele fez a sua parte da restauração da terra, como libertando o povo de Deus. Ou seja, nós podemos fazer parte da história como estes homens e sermos conhecidos como homens, como mulheres que mudam a história, que mudam o ambiente em que estamos, que mudam a terra onde o Senhor nos plantou, independentemente se nascemos aqui ou não nascemos no lugar onde estamos hoje. Nós podemos mudar a história da terra onde o Senhor nos plantou. Porque se todos nós mudarmos um cantinho, imaginem que nós... Vamos imaginar uma coisa que a gente às vezes pode pensar que isto é muito grande e que é muito impossível. Mas não é. Imaginem que nós temos que limpar aqui o lugar onde nós estamos. Limpar mesmo de maneira a ficar limpinho, limpinho. Qual é? E que todos nós temos que participar. O que é que a gente vai fazer? A gente pode achar que é muito difícil. É simples. Nós vamos traçar aqui uns riscos no chão e nós vamos dizer, este quadradinho é meu, este quadradinho é teu, este quadradinho é teu. Cada um tem um quadradinho, um retângulo para limpar. E todos limpamos. E no final está o quê? A sala limpa, a brilhar, cheirosa e maravilhosa. Assim vai ser com a terra. Eu não vou limpar, ou melhor, eu não vou restaurar outro lugar onde não estou plantado. Mas ele vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela. Cada um vai ter o seu quadrado ou o seu retângulo para poder restaurar. A gente às vezes assusta-se que é imenso. Como é que eu vou fazer? Como é que é isto tudo para Jesus voltar? Só tenho que fazer a minha parte. O meu primeiro quadrado é a minha casa. O meu primeiro quadrado é o meu coração. Estar garantidamente trabalhado e restaurado por Jesus. E aí depois, a gente às vezes assusta-se, que é natural, somos humanos.
Mas parece uma tarefa tão grande. É verdade, o Senhor diz na sua palavra que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas se cada um ceifar o seu quadradinho da seara, a seara chega ao fim do tempo e está completamente ceifada. E Jesus pode voltar. É isso que nós temos que entender. E o Senhor conta connosco. O Senhor já começou há semanas. Lembram-se que há semanas, para não dizer meses, o Senhor nos ministrou sobre qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão. A importância de sabermos o nosso chamado e a nossa missão. Porquê? Voltando ao exemplo aqui de limpar a nossa sala. Se nós não soubermos... Imaginem que nós dividimos aqui isto em quadradinhos. E ninguém diz qual é o quadradinho de cada um, nem ninguém diz como é que se vai limpar, o que é que vai acontecer. Daí uma hora temos todos a olhar uns para os outros ainda. Tipo desenho animado. A bater o pé no chão. Porque ninguém diz se é para limpar com água, com sabão, com lexívia, nem qual é o quadrado. Ou seja, se nós não soubermos qual é a nossa missão e o nosso chamado, nós vamos fazer o quê? Se calhar fazemos muita coisa, mas produzimos muito pouco. Porque produzir é diferente de fazer. Nós podemos trabalhar muito, e ele, por exemplo, sabe do que eu estou a falar. Quem trabalha numa unidade que produz, uma unidade fabril que produz coisas, sabe que se todos não estiverem ali numa sequência a fazer a sua coisa, todos podem chegar ao fim do dia cansados e a produção daquilo foi zero. Não funcionou. É como em casa. É muito simples. Se cada um tiver uma tarefa, quando a gente tem uma festa, um põe a mesa, um faz o bolo, o outro come, que é a parte melhor. Né? Cada um faz a sua... Se a gente não seguir a sequência, chegamos à altura da festa, então, eu pus os ovos no bolo, ligaste o forno. Não. Pronto. Temos que produzir. E produzir só se produz quando sabemos o que temos que fazer e como vamos fazer. E agora que nós sabemos qual é o padrão, e como é que eu posso saber, pensarás tu, se calhar, como é que eu posso fazer parte desta restauração? Como é que eu sei que eu posso fazer parte desta restauração? Mais uma vez, a Bíblia nos diz qual é o padrão e como poderemos fazer. Como é que eu posso fazer? Acima de tudo, Deus, quando deu as tábuas da lei a Moisés, Deus foi bem claro no que era para fazer. Deus é sempre bem claro naquilo que quer que a gente faça. A gente é que às vezes coloca dificuldades porque é difícil para nós, então começamos a colocar dificuldades no entendimento. Quando Deus deu as tábuas da lei a Moisés e lhe entregou aquilo que nós chamamos por os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, o que Deus estava a dizer é: isto é o que eu quero que o povo faça para cumprir com o padrão. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e por aí fora, não farás esculturas, não adorarás, e por aí fora. Não vale a pena repetir os 10 mandamentos aqui, embora eu saiba. Mas não é por aí. O objetivo era cumprir com o padrão. A questão era, Deus disse, como eu quero que o homem se comporte espiritualmente, e são os primeiros 5 mandamentos, e como eu quero que o homem se comporte, qual o padrão de vida que o homem deve ter na sociedade. Eram os restantes 5 mandamentos. Os primeiros 5 mandamentos dizem respeito à nossa forma de estar com Deus, com o Pai, e os restantes com a humanidade. Quando Jesus, mais tarde, agregou, podemos dizer assim, acho que não é nenhuma heresia, agregou os 10 mandamentos em 2, em que Jesus diz claramente qual é o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Estão ali os outros todos. O guardarás o sábado, o não usarás o nome do teu Deus em vão, está ali tudo. E quando depois diz o segundo mandamento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, também está ali tudo. Não adulterarás, não roubarás, não matarás, não invejarás. Está ali tudo. Portanto, este é o padrão. É termos Deus acima de tudo na nossa vida e amar ao próximo como a nós mesmos. Deus nos dá o padrão. Como é que eu vou restaurar Deus acima de tudo na minha vida? Amar ao meu próximo como a mim mesmo. Como é que eu faço isso? Simples. Tendo Deus como referência, tendo Jesus como referência, indo aos pés de Jesus, buscar ajuda, buscar ensino, buscar direção, eu consigo estar próximo do primeiro mandamento. Como é que eu cumpro o segundo? Amando o próximo como a nós mesmos, ainda é mais fácil. Ou como se costuma dizer de uma forma mais natural, não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que me fizessem. Isto resume um pouquinho. Mas amar ao próximo como a nós mesmos ainda é mais do que isso. Mas sempre que eu não sei como eu me devo comportar numa situação, a forma mais simples é nós pensarmos: se fosse Jesus no meu lugar, o que é que Jesus faria? Se nós pensarmos assim, eu tenho a certeza que muitas das vezes não nos irritamos com ninguém, muitas das vezes não damos respostas tortas, principalmente dentro da nossa casa, ao nosso marido ou à nossa esposa,
Se nós pensarmos assim, o que é que Jesus faria nesta situação? Nós não vamos no trânsito e não ficamos exaltados porque alguém faz uma manobra que não deve, porque Jesus nos dá, através do seu comportamento, do seu modelo, a forma que nós temos de cumprir com o padrão. Todos nós sabemos o que é o certo e o errado. Amém? Às vezes, espiritualmente falando, a gente tem algumas dúvidas, porque às vezes há doutrinas que são um bocado mais complexas. É verdade. Mas, genericamente falando, todos nós sabemos. Quando se diz, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que eu não vou ter outros deuses, por exemplo. Que eu não vou idolatrar ninguém. Isto quer dizer que eu não me vou associar a coisas das trevas, por muito tentador que possa ser. O padrão está lá. Pode haver questões, às vezes, mais difíceis quando entramos no detalhe, sim. Mas o Espírito Santo nos ajuda. E a Igreja existe exatamente para isso. Para nos trazer ensino e para nos trazer essa mudança. E até para nos lembrar que às vezes nós andamos esquecidos e distraídos e que não podemos andar esquecidos e distraídos. Deixem-me dar-vos um exemplo. A Bíblia nos ensina, nos diz que houve uma altura em que os homens que falavam todos a mesma língua decidiram construir uma torre muito grande para tentar chegar ao céu. Não é? Era a célebre Torre de Babel. Isto claramente era uma influência demoníaca, porque aquele que tinha sido expulso do céu queria ver se conseguia voltar lá. Não é? A Bíblia nos mostra isso. Isto era de acordo com o padrão de Deus ou não? Claro que não. Construir uma torre para chegar ao céu não é o padrão de Deus. Deus não deixou esse padrão. Então o que é que aconteceu? A torre foi destruída. Portanto, eu poderia dar-vos mais exemplos de quando se está a construir alguma coisa que não é de acordo com o padrão de Deus, isso ou destrói a nossa vida, ou isso mesmo se destrói. E nós somos destruídos também. Seja emocionalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente. Por isso, nós sabemos o que deve ser o nosso comportamento na nossa família, para o padrão de Deus ser restaurado. Temos que buscar isso, porque só depende de nós o Senhor poder restaurar o padrão dele na terra e primeiro em nós. Eu vou-vos dar só mais um exemplo para terminar. Estou mesmo quase a terminar. Vou-te dar um exemplo na Bíblia do que não é o padrão de Deus comparativamente com o que é o padrão de Deus. Porque nós conhecemos, mas nós hoje em dia sabemos que a nossa palavra chega muito mais além do que somente no lugar onde nós estamos. E o que eu sinto é que é importante dar esse exemplo. Está lá em Gálatas, no capítulo 6. Se quiserem abrir, Gálatas 6, do 16 ao 23. Abrir ou ligar. Aqui, acho que é 6, 16, 20. Acho que sim. Acho que é. Deixa-me abrir aqui a minha. Aqui nós temos o que não é o padrão de Deus e o que é o padrão de Deus. Diz lá em Gálatas 6, do capítulo 16 ao 23, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E depois ele nos diz o que são as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Até aqui, nós temos aqui o apóstolo a dizer nesta carta à igreja de Gálata o que não é o padrão de Deus. A minha versão, eu estou a ler a versão da NVI, que eu acho que é uma linguagem mais do nosso tempo, e aqui está tudo. Aqui está tudo aquilo que o mundo diz que se deve fazer. E aqui está tudo aquilo que Deus diz, que não é o nosso padrão, que é o padrão de Deus. E depois diz, no 22 para a frente, qual é o padrão de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o padrão de Deus é o quê? É termos as características do fruto do Espírito. Se nós entendermos amar ao Senhor nosso Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, e o Espírito Santo dominar a nossa vida, é fácil. Ou melhor, vamos ter as nossas dificuldades, mas é possível porque sabemos como é. Não é difícil, pode ser complicado,
Mas não é difícil, temos que lutar contra a nossa carne. Mas se nós não tivermos nada disto, nós vamos mergulhar naquilo que o mundo tem, na cultura do mundo. E aí nós não vamos restaurar o padrão de Deus na Terra. E o Senhor tem grandes coisas para nós como igreja. Este ano em que é o ano de Shemitah, o ano de porção dupla, de unção dupla, de prosperidade dupla, o Senhor nos está a dar a possibilidade de começarmos a construir algo, mudarmos o padrão nas nossas vidas em primeiro lugar, para termos um padrão correto, nascermos de novo. Se nós não temos ainda uma conversão genuína, que a gente se posicione e que se converta de uma forma genuína ao Senhor. Vai ser difícil, mas podemos, para ter essa visão celestial e profética que nos conduz a restaurar o padrão de Deus. Nós podemos fazer isso. Como eu disse há pouquinho, eu estou mesmo a terminar, eu não posso tomar a decisão por ninguém. Senão eu obrigava já cada um a assinar um papel com sangue. Mas não posso fazer isso. Eu era o primeiro a pôr lá o meu, para me sentir vinculado. Eu não posso fazer isso, mas o que eu posso fazer é ajudar cada um no dia em que está difícil a não perder esta direção de Deus, a não perder esta postura, a não perder esta necessidade, este caminho de saber que podemos restaurar o padrão de Deus. Porque esta palavra que o Senhor nos entrega, aquilo que o Senhor nos tem entregue nas últimas semanas, é para nós trazermos mudança sobre as nossas vidas. Não é somente... Deixem-me dizer de outra maneira. As últimas 3 ministrações não foram palavras de ânimo, verdade? Não foram palavras de ânimo. São palavras de verdade, são palavras em que o mover profético de Deus, o Senhor está a dizer aquilo que Ele espera de nós. Claro que Ele nos anima porque Ele nos diz que é capaz, mas não são palavras que se calhar milhares de igrejas estão aí a dizer a força, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós sabemos que isso está na Bíblia, não precisamos dizer isso a toda a hora. Nós sabemos quando estamos mal. Nós sabemos que o choro dura uma noite e a alegria vem pela... A gente sabe isso. A gente sabe que temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós sabemos, mas o mover de Deus não é isso. E são as verdades bíblicas que estão aqui, e são muitas. As promessas bíblicas que nos trazem consolo e conforto no dia mau. O Salmo 23 é maravilhoso para o dia mau. Mas o Senhor está-nos a dar a palavra, a dizer o que eu espero de vocês, o que eu quero fazer em vocês, o que eu quero fazer com vocês e aquilo que vocês podem fazer no mundo. É o que o Senhor nos tem dito. Eu sei que nós somos pequeninos e há coisas imensas aí fora. Mas nós podemos impactar na mesma mundo aí fora. Mesmo sendo pequeninos, mesmo sendo poucos. Noé, quando foi para a sua arca, deixou milhares de pessoas cá fora. E foram pouquinhos. E esses pouquinhos deram origem a nós hoje que estamos aqui. Portanto, nós podemos, pouquinho a pouquinho, nós podemos impactar. Fazendo um paralelo muito simples. Se nós estivermos a fazer uma comida, ou um bolo, o que quer que seja, e se nós colocarmos um pouquinho de sal a mais, um pouquinho, aqui a comida até tem que levar sal, mas se em vez de uma colher nós colocarmos 3, porque estamos na conversa, e a gente depois nem se apercebe que colocou, o que é que acontece? Influenciou completamente a comida. Neste caso pela negativa, porque ninguém vai conseguir. Se for um bolo então, em vez do açúcar a pessoa colocou sal, aquilo deve estar maravilhoso. Não é? Mas nós somos o sal da terra. E nós, pouquinho a pouquinho, uma colher hoje, uma colher amanhã, nós vamos tornar o mundo tão salgado que as pessoas têm que sair do mundo e vir para o reino do Espírito, como nós. E isso faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Então, eu peço que nós possamos meditar nesta palavra para que o Senhor possa trazer vida sobre cada um de nós. Amém? Vamos cear para selar esta palavra. Amém? Senhor, nós consagramos a Ti os símbolos da ceia, Senhor. Tu nos deste através do Senhor Jesus. Tu nos deste o sangue de Jesus e Tu nos deste o corpo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, naquele dia, Ele sabia que ainda não estava a contar o relógio profético do fim dos tempos. Mas Ele sabia que era a última ceia que Ele ia ter com eles. Mas connosco não foi a última, connosco foi a primeira. Então, Senhor Jesus, hoje nós debaixo do Teu comando, de cada vez que estamos reunidos em Teu nome, celebrarmos esta ceia em Tua memória, nós o fazemos, Senhor. Nós declaramos que o Teu sangue tem poder sobre a nossa vida e declaramos que o Teu corpo tem poder sobre a nossa vida, porque és santo e porque és puro. E hoje nós declaramos que a Tua vida e a Tua graça vai vir sobre as nossas vidas,
ao celebrarmos esta ceia. Declaramos, Senhor, que estes símbolos que hoje são naturais, são proféticos e espirituais também, Senhor. Para a tua honra e para a tua glória. Assim nós declaramos, Senhor. Senhor Jesus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós te glorificamos nesta manhã. Te agradecemos pela palavra que nos trouxeste, Senhor, pela importância de percebermos que Tu nos chamaste, delegando-nos a Tua autoridade, para que nós, como Igreja, sentirmos a importância da responsabilidade de restaurar este mundo. E hoje nós tomamos este pão na nossa mão, que simboliza o Teu corpo, Senhor. Nós declaramos que ao comer este pão, a Tua força venha sobre cada um de nós. Jesus, nosso amado Jesus, não foi em vão o sacrifício que fizeste naquela cruz, Senhor. Não foi em vão que Tu te deixaste moer por nós. Não foi em vão que Tu tomaste aquele cálice. Não foi em vão que choraste lágrimas de sangue, Senhor. Hoje nós te agradecemos por isso tudo, Senhor. Mas também te declaramos que vamos ser capazes. Se Tu nos ajudares, Senhor. Se Tu nos capacitares, se Tu nos mostrares o que é o certo e o que é o errado diariamente, nós seremos capazes. E hoje nós declaramos que ao comer este pão, nós temos a aceitar essa responsabilidade de ajudar a restaurar o padrão na Terra. É o que nós declaramos no nome de Jesus. Amém. Podemos comer. Louvado seja o Teu nome, Senhor. De igual modo, Senhor, nós celebramos a vida que nos deste através do Teu sangue. Porque o Teu sangue nos capacita a fazer aquilo que nós naturalmente não podemos fazer. Esse sangue foi vertido na cruz do Calvário. É o sangue que nos traz vida. Eu hoje declaro que o sangue de Jesus está sobre a Tua vida, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida dos filhos dos Teus filhos, sobre a Tua casa. Mesmo aqueles que não têm aqui o cônjuge, o sangue de Jesus está sobre a vida deles. Porque mesmo que eles possam não aceitar ou não acreditar, mas o sangue de Jesus é poderoso na mesma, para os cobrir e para os guardar. Hoje oramos, Senhor, declarando, Deus, que aqueles que na nossa casa ainda não conhecem Jesus e não aceitaram o senhorio dele sobre as suas vidas, que hoje começa uma caminhada para que eles aceitem, Senhor. Hoje o início da restauração do Teu padrão é a nossa casa ser um pedacinho do céu. Hoje o início da restauração do Teu padrão é nós declararmos hoje, sobre essa causa impossível, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós hoje tomamos posse dessa promessa sobre a vida de cada membro da arca, declarando, Senhor, que o Teu sangue é tão poderoso que isso vai ser possível e real. Seja marido, seja esposa, seja pai, seja filho. Hoje declaramos, Senhor, que esse milagre será visto, será contado, para que a honra do Senhor seja cada vez maior, para que a glória do Senhor seja cada vez maior e para que o Pai seja glorificado em todas as coisas. Senhor, nós hoje levantamos este copo de sumo, que é o Teu sangue, declarando que nos capacites hoje através do Teu Espírito, Senhor. Santo Espírito de Deus, vem sobre as nossas vidas. Vem nos inundar da Tua presença, para que possamos curar como Pedro curava, possamos trazer vida como Jesus trazia vida e possamos restaurar o reino de Deus aqui na terra. Esse padrão perfeito é o que nós declaramos no nome de Jesus. Podemos beber. Louvado seja o Teu nome, Senhor.
Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos com o nosso louvor. Que nós possamos adorar ao Senhor antes de terminarmos. Amém. Senhor, nós declaramos que és grande, que és poderoso, que és majestoso, Senhor. E por tu seres grande é que nós acreditamos que é possível nós restaurarmos o teu padrão aqui na terra, Senhor. Por tu seres grande e poderoso é que nós acreditamos que é possível a nossa vida pequenina, a nossa vida humilde e simples, poder restaurar, Senhor, a nossa casa, poder restaurar o nosso casamento, poder restaurar a nossa família, podemos restaurar a nossa parentela, podemos restaurar a nação onde tu nos plantaste, Senhor, e outras nações onde tu nos leves. Porque tu és grande, Senhor, tudo é possível. Pai, eu oro para que nunca entre em nós o orgulho, nunca entre em nós a necessidade de ser protagonistas, nunca entre em nós a vontade de ser em nós que alguma coisa possa trazer essa mudança de padrão, mas que sejas tu, através de nós, a fazer tudo. Te louvamos nesta manhã, Senhor. Bendizemos o teu nome, Deus, declarando que és grande e poderoso, Senhor. Declarando que nos guardas, declarando que cuidas de nós, declarando que és grande, declarando que nada falta, Senhor, também nas nossas casas. Que nada falta na tua igreja, Senhor. Por isso nós agradecemos também, Pai, cada dádiva que foi trazida hoje, Senhor, cada oferta, cada dízimo, Senhor. Declarando, Senhor, que da mesma forma que tu és grande, Senhor, as nossas finanças nunca sofrerão falta, nem dificuldade, porque tu és grande e nós confiamos em ti. Quão grande é o nosso Deus. Pai, eu oro declarando que não faltará farinha na nossa amacedeira, não faltará azeite na nossa botija. Não faltará o teu Espírito Santo nas nossas vidas, Deus, para sabermos a posição certa, o caminho certo, a decisão certa e o comportamento correto, Deus. Porque o nosso Deus é grande e poderoso. Nós podemos afirmar que nada nos faltará. Porque o nosso Deus é grande e poderoso. Nós podemos afirmar que essa quinta vaga do Covid não chegará a nenhum de nós. Que essa mão poderosa que nos tem guardado nestes 2 anos é a mesma mão poderosa que nos continuará a guardar. Nos colocamos hoje debaixo das tuas mãos, como tu dizes no teu Salmo 91, Senhor. Que os teus anjos possam suportar-nos nas tuas mãos, nos guardar lá, nos segurar lá, para que não tropecemos em nenhuma pedra, Deus. E hoje nós declaramos isso. Que nos escondemos nas tuas asas. Nos aninhamos em ti, Senhor. Porque és o Deus que nos guarda, com a tua mão poderosa, com a tua destra poderosa, tu nos guardas. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação com o maravilhoso Senhor Espírito Santo seja com cada um de nós, até ao fim das nossas vidas, até que o Senhor volte e restaure tudo connosco, para reinar em glória para todo o sempre. Tenha uma semana abençoada, tenha um mês abençoado, tenha um resto de ano abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja, no nome de Jesus. Amém. Amém.